que para haver um diálogo com o Presidente da República tem que haver segurança, essa é uma das medidas, tem que haver também a mediação da Igreja Católica e do Presidente da vizinha África do Sul, Jacob Zuma, e portanto, são essas as exigências, portanto, do Presidente da Renamo. Vamos ver essa peça da reportagem, voltamos já a seguir. Na sua primeira aparição pública, desde o cerco à sua residência no passado dia 9 de outubro, na cidade de Beira, Afonso Dhlakama, líder de Renamo, falando à imprensa a partir da sua nova base, localizada na região de Satungira, a escassos quilómetros de onde estava localizada a primeira, reafirmou a disponibilidade de dialogar com o Presidente da República, Filipe Nyusi, mas impôs condicionalismos que passam pela sua segurança. Já viu o quê? Uma coisa é ir atacar a base. Dizer que atacar a base porque é a guerra, a base foi atacada, é uma coisa. Mas isto não é atacar a base, é planificar, atacar a minha viatura, andar, a contar que 1, 2, 3, dele é ali, e atacar e furar qualquer um ser humano. Mesmo que tivesse acontecido com o Papa, qualquer um ser humano, em primeiro lugar, para um diálogo, colocaria a condição da segurança. Dhlakama é de opinião ainda que o diálogo a ser retomado, desta vez deverá ocorrer fora da capital do país. As negociações podem tomar lugar aqui na Vila Paiva, podem tomar lugar na Beira, no Enxope, em qualquer sítio onde eu me sentir de facto seguro. Não tenho medo, não estou a temer a morte. Só que agora, primeiro, é organizar a nossa governação das 6 províncias para despedirmos as populações das nossas zonas, dizer, papá, vamos negociar com o governo da Frelimo. Mas como será esta governação, tendo em conta que já existem órgãos constituídos? A Constituição não diz quem ganhar uma província deve formar o governo. Reconheço, a Constituição não diz isto. Mas também a Constituição não diz quem é roubar, quem é usar a polícia, quem é usar tropas, como tem acontecido, que a Constituição proteja. Estamos também a brincar com a Constituição de Moçambique. Pelo menos eu respeito a Constituição. Estou disposto. Não seria violar a Constituição. E não. Podemos revê-lo, podemos fazer uma emenda. O presidente da Renamo afirmou ainda que desde outubro do ano passado nunca houve, por parte do governo, nenhuma manifestação de interesse em ver o diálogo retomado. Da parte do governo não temos tido nada. Eu tenho visto e eu tenho antena aqui, aquilo ainda à noite eu estava a ver e o presidente Nyusi a dizer, portanto vai fazer tudo por tudo, sempre diz isso, e tudo por tudo para puxar o presidente à Câmara das Matas. Não é puxar o presidente não está num buraco, o Dhlakama não está num buraco. O Dhlakama está em Moçambique, está no meio da população. Se de facto há uma coisa, há mudança de atitude por parte da Frelimo, não estamos preparados. O presidente da Renamo não admitiu e nem desmentiu as alegações da polícia, segundo as quais homens armados da Renamo têm atacado diversas posições das forças governamentais. A Renamo, em defesa própria, quando é atacada, persegue, vai responder, porque já não é no passado em que diziam, está bem, democracia. Não. Quando vem nos atacar, vamos também, ou antes de virem nos atacar,
quando a nossa inteligência, a nossa segurança nos confirmar que está aí o grupo que amanhã vem atacar, não esperar apenas responder quando está sendo disparado, porque se criar o primeiro tiro você morre. Nesta conferência de imprensa, Dhlakama lamentou os rápidos e posterior baleamento de membros de seu partido em vários pontos das províncias de Sofala, Manica e Tete. Há um terror de medo que mesmo durante a guerra as populações nunca tiveram medo. Dizem que é para impedir a governação de Renamo. Renamo tem membros, Frelimo tem membros. Estão cheios aqui na Gorongosa, desmobilizados da Frelimo. Era acabar todos. A Frelimo também acabar todos. Então ficaríamos a fazer, a dirigir o quê? Não podemos fazer isto. É crime e é pecado para mim. Muito bem, ficaram para trás essas palavras do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O líder da Renamo não era visto há sensivelmente 4 meses. Vimos aqui a dizer que Afonso Dhlakama faz 3 exigências para um possível encontro com o chefe de Estado. Vamos ver mais uma peça de reportagem onde o governo da África do Sul diz que não recebeu nenhum convite da Renamo para mediar a tensão político-militar que opõe o maior partido da oposição e o governo. Portanto, esta informação foi dada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, que esteve em Moçambique para avaliar as relações de amizade e cooperação, portanto, entre Moçambique e a África do Sul. Para ver a seguir. Tenho indicações que o presidente Zuma está disposto a ajudar os irmãos moçambicanos. Essa garantia foi dada por Afonso Dhlakama aos membros da Renamo numa teleconferência realizada na Beira no dia 11 de janeiro. Um mês depois, as declarações do líder da Renamo são contrariadas pela ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, que diz que o governo de Pretória não recebeu nenhum convite para mediar a crise política em Moçambique. What we do know is that in Mozambique there's a democratically elected and that majority of the members of the opposition are also sworn in parliament. If one member of parliament says come and be a dialogue leader on internal matters, we will first hear that from government because there's a democratically elected government. We haven't received, in fact, even such an invitation, neither from the government or from the opposition. Entretanto, Afonso Dhlakama insiste que a Renamo obteve uma resposta favorável da Embaixada Sul-Africana em Maputo sobre a disponibilidade de Jacob Zuma a mediar o diálogo político em Moçambique. Eu não vi a carta porque estou aqui. A carta, por escrito, entrou quer no gabinete da Renamo, em Maputo, quer na internet do secretário-geral, por escrito, vindo da Embaixada da África do Sul, porque o fizemos também através da Embaixada da África do Sul. Portanto, não se trata de boato. Agora, se esse ministro ou ministra disse não recebeu da Frelimo, sim, da Frelimo não. Da Renamo recebeu, assim como a Igreja Católica recebeu. Eu não quero acreditar que o embaixador sul-africano tenha feito a carta para Renamo a dizer que o presidente dele está preparado para mediar quando o Zuma não tenha conhecimento. A chefe da diplomacia sul-africana esteve em Maputo na quarta-feira para um encontro com seu homólogo moçambicano Eldemiro Baloi, onde avaliaram as relações de amizade e cooperação entre Moçambique e África do Sul. E hoje a Renamo chamou a imprensa para desmentir a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros sobre o envio da carta de pedido de mediação no diálogo político entre o partido da oposição e o governo, portanto, de Jacob Zuma. A ministra sul-africana, portanto, Maite Mashaban, disse na semana passada que o governo da Terra Durante não tinha recebido nenhuma correspondência da Renamo. Para ver a seguir. A nossa correspondência foi endereçada ao gabinete do presidente Jacob Zuma, em Pretória, no dia 19 de outubro de 2015,
e recebeu a resposta no dia 25 de novembro de 2015. Quem assina o documento que é enviado a nós é o diretor-geral, o senhor Lubice, Dr. Lubice, que está no gabinete do presidente Jacob Zuma. Portanto, o embaixador o que fez foi fazer chegar o documento que o diretor-geral do gabinete do presidente Jacob Zuma mandou para nós e tentou traduzir, razão pela qual nós distribuímos 2 documentos. Um documento escrito em inglês que vem do gabinete do presidente Zuma e uma cópia escrita em português que é proveniente da Embaixada Sul-Africana em Moçambique, que tentou traduzir a resposta do diretor-geral do gabinete do presidente sul-africano. Cabe à pessoa que veio aqui dizer que não havia correspondência. Você já tem um documento, pergunta a ele se há quem brinca com papel timbrado e carimbo do gabinete do presidente Jacob Zuma, para ela denunciar como membro do governo sul-africano, para essa pessoa ser tomada medidas. O que nós temos é o documento que confirmamos que é autêntico, é proveniente do gabinete do presidente Jacob Zuma. Estamos à espera da reação do governo moçambicano, porque esta coisa de mediação, o mediador tem que ser aceito pelas. Muito bem, para trás das 3 peças de reportagem, vamos sim a conversa aqui com os meus convidados. Como eu disse no início do programa, conto com o João Maçã, Jacob Sebinde e Arsénio Sunguzo. Vou mesmo começar aqui com o Jacob Sebinde. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite de participar na opinião pública de hoje. Em linhas gerais, como é que olha para esse surgimento de Afonso Dhlakama, um tanto quanto magro, mas continua aqui a fazer 3 exigências para um possível encontro com o chefe de Estado? Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, agradecer esse espaço que fomos dados e, portanto, congratular concretamente essa relação entre os mídias e a oposição construtiva. E, entanto, quero também saudar os telespectadores com um feliz boa noite e, então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos que estão nos acompanhando neste momento. E dizer o seguinte, que estamos satisfeitos, porque na realidade Afonso Dhlakama mais uma vez mostrou que a saúde dele não está acima dos interesses do país. E ele não está bom de saúde, mas pronto, fez esforço de facilitar o presidente Nyusi, que precisa dele para o encontrar, desde na União Africana manifestou interesse de encontrar com o presidente Renamo e procurou concretamente saber qual é a estrutura com que se pode articular os contactos para acelerar o diálogo entre os dois. E, entanto, nós pensamos que numa situação normal, Afonso Dhlakama não podia aparecer ao público, devia estar em convalescência e punha a sua máquina a funcionar e então a guerra podia continuar, qualquer tipo de guerra continuar. Mas se ele, entanto, entende que ele é interlocutor e, entanto, e deve falar com o chefe do Estado, e por várias vezes, entanto, regressou na beira em situações desagradáveis a caminho de Maputo e hoje, mais uma vez, entanto, chamou a imprensa para dizer o seguinte, que já não existe algo de esconderijo e é uma pessoa contactável e, entanto, gostaríamos que, entanto, o presidente Nyusi ficasse bem respondido neste momento, que ele, como expoente máximo da nação moçambicana, só ele pode concretamente tomar uma decisão masculina, de modo que os óbitos terminem de uma vez para sempre. E nós, como oposição construtiva, estamos muito preocupados e estamos envergonhados por ver um país a mergulhar-se em problemas que não têm nenhum sentido. O Joaquim Chissano fez um trabalho mais difícil que este. Que então é de declarar um cessar-fogo total e desarmamento total de Renamo e ter ficado algumas bolsas que hoje na realidade aparecem por uma estratégia que a Renamo tinha de reconstruir-se e voltar a exigir o que quer, mas se a Renamo ainda tem a consciência que o diálogo com o chefe do Estado então é a solução sine qua non, então interessante para tanto em troca de uma vitória militar, então pensamos na realidade que o chefe do Estado está muito bem facilitado, para ele poder localizar, criar condições que o líder da Renamo, que todos os moçambicanos testemunharam, que não há confiança entre as partes. Tanto, desde que rebentou este conflito, e entanto estamos a ver que a reconciliação de 92
foi um simples assinado acordo, um acordo que foi assinado, simplesmente não era um acordo que foi antecedido com uma confiança entre as partes, com uma reconciliação entre as partes. Então, é por isso, entanto, a qualquer altura, 20 anos depois, ainda estamos a ver borbulhas capazes aqui de rebentar mais um conflito. E o acordo também de 5 de setembro, também não... Sim, quer dizer, aí está a ver. Os moçambicanos, dizia o Santo Egídio, os mediadores, que nós não podemos fazer mais nada sem vontade dos moçambicanos. Pois. Se vocês desejam a paz, então nós vamos ajudar. Se vocês querem a guerra, entanto ninguém vai vos impor mais nada. É nesse aspecto concretamente que estamos a ver que o problema da paz em Moçambique é uma paz precária, porque entende-se que a Frelimo e o governo em 92 aceitaram acordo de paz como forma de tirar, não está a ver, os bandidos armados do mato para a cidade, e mais tarde cercá-los e aniquilar. Então, como, portanto, vimos uma estratégia de fazer desaparecer a Renamo através de processos eleitorais, e na realidade, quando chegou-se a um ponto em que não havia diálogo entre o governo presidente Guebuza e o líder da Renamo, então voltou-se de novo outra vez para se posicionar naquela situação, num gesto de querer pressionar um diálogo direto. Então, afinal, não era concretamente o que o governo também estava à procura, de uma ferida para medicamento poder pegar. Então, o governo tem prazer de liquidar a Renamo militarmente, e neste momento achou que, com o passo de 20 anos, a Renamo já estava debilitada e que podia fazer isso a partir desta oportunidade. Então, aparece-nos com o acordo de cessação das hostilidades em 5 de setembro. Não está a ver? Então, que era concretamente mais uma, não está a ver, para enganar a opinião pública, e, entanto, estamos perante uma situação em que nós pensávamos que a Renamo estava totalmente desarmada a partir do acordo de paz, afinal tinha armas. Hoje estamos a ver que a Renamo está em condições de enfrentar o exército. Onde arranjou armamento, então significa que quando entregou as armas em 92, uma parte ficou guardada. Então, nós, o povo moçambicano, nós, as vítimas do conflito, estamos preocupados com esse tipo de comportamento. E também estamos a ver, na verdade, do outro lado, que o governo da Frelimo, quando declara um acordo de 92 até 5 de setembro outra vez, não estava a declarar com o espírito reconciliatório, mas sim era uma tentativa sempre de procurar apanhar a Renamo em situação desprevenida e liquidar, como vimos na beira naquele dia. Portanto, essa tática dos generais do governo do Estado moçambicano, de caçar de acaba nas cidades e não lhe caçar onde hoje está. Não está a ver? Então, queria concretamente uma situação em que todos nós ficamos com preocupação. Se há poder militar, então que vão agora onde está o Dacama. Já deu a cara, não está a ver? Não se aproveite a boa-fé do Presidente da República, que vai convidar mais uma vez o líder da Renamo, sairá daquele esconderijo a caminho do Maputo, para encontrar com o chefe do Estado, e alguns generais vão querer apanhar peixe na rede. Quer dizer, querem apanhar de Dacama em plena cidade e não vão lhe caçar lá. Se não fosse Nhusa a chamar o Dacama para a cidade, não há nenhum general que tinha coragem dele de caçar lá. Então, essa situação é uma brincadeira com a vida da nação. Esse Estado é dos moçambicanos e temos uma referência a nível internacional. Tem que haver sinceridade, que se reconcilia os corações primeiro. Reconciliar significa perdoar tudo aquelas mágoas que a Renamo fez durante a guerra. E a Renamo também tem que mostrar a sua capacidade de perdoar e, entanto, digamos, na verdade, talvez 60% de perdão da Renamo procura se encontrar, porque até hoje quem está a empurrar o país para a guerra é o governo, e a Renamo está a tentar tudo por tudo, como provou há pouco tempo que teve uma iniciativa como movimento rebelde, teve uma iniciativa de saber que, reconciliando-se com o testemunho da comunidade internacional, podemos conquistar a paz. Seria o primeiro presidente Nhusi a fazer aquele trabalho. Escreveu para Jacob Zuma e escreveu para a Igreja Católica. Exato. Porque tinha um espírito de reconciliação. Ainda e, vamos em segundo tocar lugar, esse aspecto. Hoje, o clube dos partidos independentistas sujam a região, sujam a SADC. Uma ministra de negócios estrangeiros que representa o Estado sul-africano vem aqui para mentir para os moçambicanos, enquanto no fim ele acabou de que o governo, o gabinete do chefe do Estado sul-africano mandou um governo, e nós os moçambicanos temos esse documento aqui. Então, esta situação em que não há seriedade, se
os partidos membros do clube independentista continuarem concretamente a fazer da governação uma profissão para um privilégio individual. Não estão a ver governar. Então, é um dever e um compromisso que o país e todos os moçambicanos e a região devem ser orgulhados por ser africanos. Exato. E temos governos sérios. Então, não vale a pena nós irmos às urnas para ir eleger pessoas de turba o funcionamento da Constituição de cada país. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Eu, como sabendo, vou agora ao encontro de João Massango, do Partido Ecologista. Muito boa noite, João Massango. Obrigado pelo aceito o convite de participar no programa Opinião Pública. Em linhas gerais, como é que olha para este surgimento de Afonso Dhlakama? Também disse que a Constituição deve servir os interesses superiores de um povo e não de um punhado de pessoas. Como é que olha para isto? Muito obrigado, Hélio. Eu também quero cumprimentar os moçambicanos do Rovuma, Maputo e todos aqueles que nos acompanham através do mundo fora, que estão interessados, não é, em ver o nosso país a desenvolver, em ver o nosso país ultrapassar a situação em que ela se encontra. Nós temos acompanhado o mundo fora, na verdade, com uma preocupação tão grande daquilo que está a acontecer em Moçambique. Mas há um dado muito importante que eu gostaria de compartilhar com todos que neste preciso momento estão a assistir a este programa. E por outro lado, vocês convidaram a nós para a gente virmos debater esses assuntos. Está ali patente recrudescimento da ação político-militar. Significa que a STV, mesmo que algumas pessoas tentam tapar os ouvidos ou tentam tapar a vista, dia após dia vai desenvolvendo debates no sentido de poder, não é, fazer valer as pessoas que existe um único caminho. O caminho que existe é de diálogo. O caminho que existe, que qualquer moçambicano deve ter o compromisso e a paz para os moçambicanos. Falando exatamente da paz, nós acompanhamos ontem, quando o chefe do Estado foi visitar uma igreja aqui na cidade do Maputo, e ele dizia o seguinte: no lugar de estarmos aqui a falar do emprego, das calamidades, da seca, de tantas várias coisas que o chefe do Estado mencionou, estamos a falar sempre da paz, paz, paz. Por que nós não mudamos esse paradigma? E falar da seca? Ele deixou uma interrogação para todos. No lugar de estarmos a falar do emprego, daqueles jovens que estavam ali, que querem de facto o emprego, de várias outras coisas, habitação, etc., a paz. Sim, nós temos que falar da paz quando os atores da paz não querem trazer a paz, não é? Nós temos que fazer tudo por tudo para trazer a paz quando os atores da paz não querem trazer a paz. Nós estamos a acompanhar as manifestações em todo o país. E eu não sei porque é que num país, quando haver manifestações, um governo não tem medo. Porque em toda parte do mundo, quando o seu povo começa a manifestar, significa que alguma coisa não está bem num país. E eu queria só, em breve trecho, solidarizar-me publicamente. Agora, quando eu vinha na Machaquene, no bairro da Machaquene, 2 famílias me viram a passar e mandaram parar. Seu Massango, eu parei. Eu desci, porque são pessoas que eu conheço. Estás a ver esta família? Eu disse sim. O filho desta família é militar, morreu. Nós estamos à espera do corpo dele, está na Zambésia. Estás a ver naquela casa ali? Fala exatamente daquela zona de ligar para quem conhece. E eu fiquei ressentido quando vejo o rosto das mães a comunicar esse assunto, que perderam seus filhos, o seu neto, etc, etc, numa altura em que não havia de facto motivo para o recrudescimento do conflito político-militar. E nós vamos fazer de tudo por tudo para podermos participar nesse funeral, eu e o presidente Sibindi, porque é um assunto que tocou-me
numa altura da paz. São jovens com 12ª classe, todos recrutados para o exército, que têm um horizonte. Quem faz a 12ª classe significa que já começa a olhar a universidade. Esses indivíduos são interrompidos seus sonhos de continuar na formação superior, porque vão para o exército e do exército vão morrer. Esses morreram em combate? Morreram em combate. Os corpos desses jovens estão em Quilimane. Esta tarde, não tenho 40 minutos depois de eu ter recebido, fiquei chocado. Então, isso tudo vem exatamente para podermos aqui discutir e chegarmos a uma conclusão. Afinal de contas, quem é que tem a responsabilidade para a paz em Moçambique? Quem é que tem a responsabilidade para garantir a manutenção da paz em Moçambique? Vimos ali o líder da Renamo a reaparecer, depois de tudo aquilo que nós assistimos. Continua com um comprometimento com a paz. Vimos ontem o chefe do Estado numa igreja a fazer o comprometimento com a paz. Mas o que é que está a acontecer aqui no meio? O que é que está acontecendo? Os moçambicanos querem saber quem é essa pessoa que está com ganância de querer fazer o conflito a todo custo. A outra coisa que eu disse neste programa, quando o Hélio convidou-me, foi por causa do papel da África do Sul. Eu dizia que duvidava muito que a África do Sul iria aceitar com tanta facilidade este processo do pedido, não é, da Renamo para uma questão de mediação, por causa deste fator histórico desses partidos independentistas que o presidente Siminda acabou aqui de referir. Nós vimos na semana passada, quando a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul dizia publicamente que nós não recebemos nenhum documento, afinal de contas, nós estávamos à espera de um documento. Ele dizia o seguinte: estávamos à espera de um documento de um governo legítimo, a referir o governo de Moçambique. Pois. E através desse governo legítimo que foi eleito, poderíamos nós tramitarmos este assunto. Então, acompanhei a todas as televisões, acompanhei todas as rádios. Naquele dia, todo mundo vilipendiava a Renamo. A Renamo não entregou a carta para o governo de Moçambique. Hoje é inverso. Depois da conferência de imprensa, a partir das 12h30, todas as rádios falam da África do Sul por causa dessa carta que a Renamo apresentou publicamente. Nós não estamos aqui como advogados da Renamo. Nós não temos nenhum compromisso com a Renamo. Não temos nenhum compromisso com o governo de Moçambique, mas nós temos compromisso e a responsabilidade com os moçambicanos. Aquele povo ali que está a chorar. Por quê? Parece ser hábito de práticas de ações que muitas das vezes deixam-nos de facto a desejar. E se nós olharmos as coisas no seu paradigma normal, a Renamo hoje somou pontos, não é? Demonstrou que, afinal de contas, a carta que ele fez por causa desta paz que nós todos queremos, desta paz que cada um chora para ter essa paz de um país como Moçambique, 20 anos depois de termos esquecido todos aqueles espólios da guerra, aqueles 1.800.000 de moçambicanos que morreram. Então, a coisa veio de facto à tona. Hoje, as rádios, as televisões, mesmo a imprensa pública está a reportar de que a África do Sul encoraja o processo da paz para Moçambique. Por que ontem não diziam? Por que a ministra da África do Sul, em vez de dizer que não, nós recebemos, é por causa dessa defesa de interesses de partidos independentistas da região, esquecendo um assunto importante que a morte da África do Sul é morte de Moçambique. Os bandidos da África do Sul são bandidos de Moçambique. Os bandidos de Moçambique são bandidos de Angola. O conflito de Moçambique é conflito do Zimbábue. O conflito de Zimbábue é conflito da Zâmbia. Porque nós somos um povo que estamos na mesma região. Portanto, viemos aqui de facto a nos solidarizar e dizer: o Estado moçambicano tem de facto uma oportunidade. Quando o Presidente da República dizia o seguinte, depois, no dia do aniversário dele, há um dado muito importante que o Presidente Nussi disse, e eu reti,
o ano de 2016 vai ser o ano de mudança. Vamos fazer de tudo por tudo para trazermos a paz. Exato. Se na verdade o Presidente da República está a dizer isso, partindo do coração, que sente com o líder da Renamo. Vamos deixar esta coisa de olharmos a Renamo como inimigo naquilo que as pessoas que se calhar rodeiam, as pessoas que libertaram este país, entendem que não é possível nós convivermos com um bandido. Por outro lado, só para terminar, temos a Renamo que diz que não, eu não posso conviver com a Frelimo, porque eles trouxeram a aldeias comunais. Já não é tempo para isso, porque os jovens que nós temos, que nasceram em 1992, os jovens que nasceram depois do conflito, que hoje estão a trabalhar para o crescimento deste país, já se desligaram exatamente desta coisa. Procuremos uma forma de trazermos uma paz para Moçambique. Procuremos uma forma de unir os moçambicanos, porque essa é a única fórmula para o Moçambique sair do espólio, do conflito e trazermos a paz aos moçambicanos. Muito bem, junta-se a nós também Arsênio Zunguzi. Só para olhar uma das passagens, portanto, aqui do líder da Renamo, diz que a paz e a estabilidade política não podem ficar reféns de um papel escrito pelo próprio homem. Referia-se aqui à Constituição da República. Até que ponto é que a revisão pontual da República podia, para acomodar os interesses da Renamo, podia mudar o cenário político que se vive atualmente no país? Ok, muito obrigado. Olhando naturalmente com particular incidência para aquilo que foram os pronunciamentos do líder da Renamo. Muito bem, muito obrigado pelo convite, cumprimentar o caro telespectador, cumprimentar os colegas do painel e solidarizar-me com as famílias que foram referenciadas pelo colega Massango. É uma situação triste, é uma situação que não é inaceitável pela imagem que o país tem de um país de paz, de um país que é referenciado como um país onde o conflito já tinha ficado para a história. Portanto, apresento aqui as minhas condolências para as famílias enlutadas e vamos todos lutar para que amanhã seja diferente, amanhã seja um amanhã de paz, seja um amanhã mais de construção de um país para o desenvolvimento. Agora, indo diretamente para a questão que coloca, na verdade, só para um jeito de crítica, não se pode, não podemos ver uma revisão pontual da Constituição se o objetivo é alcançar a paz, como se efetivamente fosse para acomodar um determinado interesse. Porque a partir daí isso já cria outros cenários que possam, de certa forma, transformar esta revisão constitucional como uma revisão problemática. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não podemos ver uma revisão constitucional como se fosse para trocar, como se fosse moeda de troca, relativamente àquilo que estava-se a referir, quer dizer, acomodar elites da Renamo e em troca termos a paz. Não, a revisão constitucional tem que ser vista como o espelho daquilo que é o anseio de uma parte de cidadãos moçambicanos que votaram na Renamo, que também tem uma outra forma diferente de pensar, que também tem direito de verem suas ideias implementadas, embora o nosso governo, o nosso presidente tem dito efetivamente que a sua governação é inclusiva e que deve ser uma governação onde todos os moçambicanos participam, mas nós conseguimos verificar que a ideia de boa parte desses moçambicanos não é efetivamente só canalizar aquilo que são os seus contributos para um determinado grupo político. Há uma ideia de um determinado grupo de moçambicanos de ver o grupo político no qual votaram e também estar a contribuir efetivamente com ações executivas para o desenvolvimento de Moçambique. Portanto, aqui está, mais uma vez, relançado o debate da revisão da Constituição, não como um aspecto de acomodação do interesse pontual da Renamo, mas efetivamente como um espelho daquilo que todos os moçambicanos têm que se rever no final do dia, como aquilo que seria a sua fórmula para que nós tenhamos um país em paz, um país estável. Portanto,
no geral, a aparição do líder da Renamo, mais uma vez, me faz perceber que efetivamente existe um interesse supremo por parte da Renamo com a paz, existe um comprometimento com aquilo que é o desenvolvimento do país, existe um comprometimento da liderança da Renamo, que não se pegue em armas efetivamente para se alcançar a paz e a estabilidade do país. Portanto, eu penso que é de salutar, penso que é de reconhecer este aparecimento da Renamo. Eu acredito que, sendo a Renamo um país com a experiência que tem, é uma resposta efetiva aos comentários do Presidente da República e de outras estruturas governativas de que era difícil encontrar caminhos pacíficos ou caminhos de debate para a paz se não se sabe onde é que estão as pessoas referenciadas para poderem estabelecer este contacto e poderem trocar impressões conducentes à paz. Penso que, de certa forma, Afonso Dhlakama, como sempre nos habitou, aparece num momento extremamente importante e na hora certa para dar resposta a todo o movimento especulativo que já estava-se a criar, que conduzia efetivamente, entre aspas, para uma certa culpabilização pela falta de contacto e pela falta de diálogo da Renamo e uma certa, digamos, um certo aproveitamento político, de certa forma, mas também diria que com objetivo de trazer uma imagem de que os corredores de debate, os corredores das conversações da paz estariam a ter um empecilho por parte de uma entidade, mas o que viemos a provar agora é que o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, mostra-se mais uma vez aberto ao diálogo e diz repetidamente na sua entrevista que não tem intenção de voltar à guerra, não tem intenção de usar a força para alcançar aquilo que são os seus objetivos. E é preciso perceber que o Afonso Dhlakama defende objetivos de boa parte da população moçambicana que acreditou em si nas eleições. É preciso legitimar isso, é preciso dar oportunidade a essas pessoas também de provarem que têm capacidade para gerir o país, têm capacidade de contribuírem executivamente para o desenvolvimento do país. Exatamente, muito bem. Jacob Sebin, como é que olha exatamente neste âmbito do recrudescimento da tensão político-militar para a situação que se vive exatamente no Malau? A semana passada, durante a sessão do Conselho de Ministros, decidiu-se que ainda vai se enviar uma equipa para avaliar a situação. Eu acho que não seria tempo de... Muito tempo passou, já devia ser feito isso já há muito tempo. Ainda vão enviar uma equipa e temos lá moçambicanos a morrer em condições extremas de pobreza, em precárias condições, assim. Nós, a oposição construtiva, o PIB e o PEC, estamos de mal aviadas para, entanto, ir ver de perto o que está a acontecer. E, então, quando ouvimos que o governo está a preparar-se para poder, entanto, escalar aquele local, e, entanto, ficamos mais tranquilizados e pensamos que o governo devia ser, na realidade... Então, desculpe-me interromper, mas o governo, então, praticamente já reconhece que exatamente não é uma situação de um movimento rotineiro, que exatamente trata-se de moçambicanos que estão lá acampados, que estão a fugir da tensão político-militar. Sim, primeiro lamentamos, na realidade, porque o Presidente da República não sabia se eram turistas, se eram, portanto, um movimento movido por interesses de troca de produtos entre Malau e Moçambique. Mas mais tarde, quando se percebeu, na realidade, que, olha, o governo tomou assumiu conscientemente que tem que ir para lá, e até agora nós estamos à espera de ouvir como o governo vai encarar esta situação, porque a preocupação da nossa parte era concretamente para podermos entender porque é que o presidente está mal informado em relação à situação que se passa com o seu povo. Então, nós poderíamos ajudar, e ele então já assumiu conscientemente que o que está no Malau não são turistas, são refugiados que estão a fugir à guerra. E eles sabem dizer quem está a disparar contra eles. Dizem que estamos a fugir porque as forças governamentais, quando perseguem os homens da Renamo, não apanham, no regresso começam a incendiar as nossas palhotas, que nós estamos a esconder a população, a esconder os guerrilheiros da Renamo. Castigam-nos com os nossos celeiros e queimam tudo o que eles encontram em frente. E estamos a fugir por causa disso. Portanto, é essa parte concretamente que é muito importante, que gostaríamos que o chefe do Estado, mais uma vez, ele entenda que quando fala ao público,
a palavra dele pode ser uma bênção ou pode ser uma calamidade para todos nós. Então, é preciso que o presidente esteja totalmente bem informado, porque depois de fazer concertações para reconhecer que são refugiados, e depois daquela aparição ele não vinha de férias numa ilha qualquer, vinha de Maputo e foi, entanto, a Addis Abeba para representar o Moçambique e falar de tudo que existe nesse país. Então, é essa situação que nós estamos preocupados, que a situação não vai mais à frente que isto. Não pode acontecer mais refugiados, porque nós voltamos ainda há pouco tempo a dizer o seguinte, que, olha, essa guerra entre os dois, mais uma vez, falta o espírito de reconciliação. Não se pode fazer nenhum acordo ou convocar nenhumas eleições sem uma reconciliação profunda. Porque o que veja a estratégia, a Renamo, já vimos ao público, tem que se estudar a Renamo, estudar o fenômeno de Dhlakama, para entender concretamente que desprezar a Renamo e desprezar a Dhlakama, eu não sei como que chamaria essas pessoas. É miopia política. A pessoa que não vê as coisas. Aquele é um fenômeno que tem que ser bem estudado, razão da qual o presidente Chissano uma vez veio ao público e disse o seguinte, que eu, quando encontrei pela primeira vez com Dhlakama em Roma, aliás não, em Gaborone, eu só lhe dirigi uma palavra: você quer a paz? Disse, sim, eu quero a paz. Então ele estendeu a mão: eis aqui a paz. E há dias atrás veio dizer o seguinte: se Dhlakama não fosse uma referência, que tem uma liderança, eu não perdia tempo de falar com ele, porque não são pessoas com isso que eu tenho, quer dizer, interagir com pessoas que não têm mandato. Então, por que hoje a Frelimo, o governo de Moçambique, e continua a ignorar este homem? Veja que quando de novo rebenta o conflito por 5 de setembro, transfere o conflito, que não foi de âmbito internacional, entre o SAVE e Muxungue, transfere para zonas fronteiriças. Então, nas zonas fronteiriças, rapidamente, aquela população, que nós sabemos toda que é a população concretamente que vem da família guerrilheira de Renamo, não tinha mais outra coisa a intervenção das forças de defesa e segurança, senão provocar um êxodo para o Malawi. Então, todo mundo já está a ver o news despido. Que um país tão estável, que era exemplo das democracias emergentes, e hoje está em apuros, até a população está a fugir da guerra, e ele próprio não está informado de onde que vem isso. Então, são essas estratégias que eu já vi falar em público, que é muito importante que a Frelimo e o governo e os outros acadêmicos estudem o fenômeno de Dhlakama, não passam a vida a desprezar. Desde 1977, a altura que eu pessoalmente testemunhei na província de Manica a constituição física de Renamo. Entanto, a estratégia de Renamo nunca foi de conquistar posições contra as forças governamentais ou derrubar o governo fisicamente. A estratégia de Renamo é desgastar o governo da Frelimo. E a Frelimo não sente isso. Levam por escrito: Márcio Dhlakama não vai proclamar nenhuma autarquia. Vai mais uma vez mostrar que ele está presente, mas ele não quer derramar o sangue. Então, o que vai acontecendo é que o governo do presidente Nyusi, cuja mensagem emocionou tanta gente que Moçambique vai mudar, vai passar a vida, vai passar um mandato com estresse, sempre nervoso, porque o Dhlakama está a falar. Então, a tática é ter o peixe na água. Cada vez que a Frelimo quer ser arrogante, está a ficar cada vez mais isolado. Porque este conflito de roubo de votos já não é um assunto doméstico. A partir de Malawi, já é um assunto público. Todo mundo, a CNUR e todos já falam disso. E só admitir a existência de refugiados num país como o nosso. Então, isso não é bom. Não está a ver? Então, para evitar isso, que se negocie, e nós, a oposição construtiva, somos a parte interessada para
admitir que a Frelimo e o governo são parceiros importantes para o desenvolvimento do futuro de Moçambique. E da mesma maneira também queremos admitir que a Renamo é parte importantíssima, não está a ver, no futuro político do desenvolvimento desse país. Então, estamos aqui para dizer o seguinte, que nós somos apologistas por derrota física da Frelimo e governo, para desaparecer do mapa, e também nem queremos aplaudir as mãos quando o governo diz que vai derrotar a Renamo. Não queremos que se entendam as pessoas. E porque na realidade este país é muito rico. E se a gente continuarmos a degradar entre nós, vai aparecer aquilo que está a acontecer agora no vizinho aqui, lá do norte da África, no centro, no Corno da África, que é o Sudão do Sul e o Sudão do Norte. Desde que dividiram o país, ninguém está a dormir, ninguém está a comer, ninguém está a usufruir daquilo que dizem que lhes pertence como independentes. Então, que isso não aconteça. Nós não somos tão distraídos por sermos uma oposição construtiva. Nós queremos participar com projetos concretos que ajudam os moçambicanos. Mesmo com os nossos projetos, o presidente Nussi vai marcar ponto como governante. O líder da Renamo vai sentir-se mais aliviado quando ver a população que lhe rodeia a desenvolver-se e a crescer economicamente sem lhe pedir nenhum favor. Então, só é possível, venho mais uma vez mendigar, queremos a paz. Queremos a paz. Com a paz, teremos terra fértil para podermos semear aquilo que chamamos de quê? Agenda da democracia, de desenvolvimento sustentável. Os que têm prazer de fazer a guerra, eu venho aqui ao público e pedir uma coisa muito simples. Vão ao comando-geral, falem com o general Kalau, tem boas unidades militares lá, não está a ver? Então, chefiem esquadrões, vão pessoalmente tratar assunto de guerra com o Dhlakama. Não envolvam o Nussi, nem envolvam os moçambicanos. Porque do Nussi nós não ouvimos nada de belicismo durante a sua campanha. E ele nem tomou posse um dia da sua tomada posse, não demonstrou que era um vandalista, é um homem de paz. Mas entre os que querem a guerra, vão pessoalmente com seus filhos para evitar aquilo que está a acontecer aqui no Machaquene. É isso, essa situação que estamos muito preocupados. Mas para tal, só para poder situar, o presidente Nussi continuar a procurar apoio na comissão política ou no Partido Frelimo, vai passar 5 anos sem ver o seu sonho realizado. Então, é importante que ele, como chefe do Estado, conte com o apoio dos moçambicanos. Militantes da Renamo, vimos o presidente da Câmara, não diz que Nussi, chama de quê? Presidente Nussi. Então, ele reconhece que ele é presidente dos moçambicanos, é com ele com quem nós temos que resolver os problemas. Exato, muito obrigado. Por que, entanto, o presidente Nussi quer se colar com um partido, com o compromisso de generais gananciosos, tá a ver? Enquanto Moçambique tem tudo para todos poderem comer, que se agarre naquilo que chama, ele é chefe do Estado, trabalha com o Estado moçambicano, trabalha com forças de boa vontade, que somos todos nós, e Moçambique vai ao encontro daquilo que o Nussi desenhou no seu discurso tomado de posse. Exatamente, só para vou ao encontro de João Massão antes de ir ao intervalo, só para recordar também que o Filipe Nussi, no mandato ainda de Armando Guebuza, é que dirigiu, portanto, o assalto, quer dizer, era ministro da Defesa, dirigiu o assalto a Satungira. Há quem diga que ele também está, até certo ponto, interessado nesta. Mas não é isso que eu queria falar, é mesmo exatamente a propósito da aparição do líder da Renamo. Recorde-se que a semana passada tivemos aqui a visita de 2 dias, ou um dia, do ministro britânico, exatamente, que falou 26 minutos com o líder da Renamo. Até que ponto é que esta visita do ministro britânico para a África, desenvolvimento da África, que interferiu positivamente nesta aparição do líder da Renamo? Muito obrigado. Eu acho que a comunidade internacional está interessada com a paz em Moçambique. Não só estão interessados com a paz no mundo, independentemente das suas agendas ocultas, o Ocidente, em vários países do mundo, tal como Moçambique, que é um país detentor de recursos, a África Central, etc, etc. Mas eu tenho certeza que no meio de tudo isto, a paz é que é a principal agenda para qualquer um. Portanto, do que nós acompanhamos da visita do ministro
do ministro britânico para a África, a resposta que ele teve do líder da Renamo, o que nós todos acompanhamos, porque depois de ter falado com o presidente ao telefone, o que ele disse na cama, em poucas palavras, é que não há confiança. Exato. Não havia confiança. Então, é esta coisa que nós temos que fazer a reflexão, porque a questão da desconfiança continua patente. Nós temos a desconfiança aliado à intolerância política, não é? A intolerância política aliado à negação de pessoas com pensar diferente. Temos também uma outra coisa, aqui só pode falar aquela pessoa que é nossa. Se essa pessoa não comunga conosco, então esta pessoa não é nossa. Eu acho que são essas coisas que nós temos que fazer abandonar em Moçambique. Exato. Abandonar isso em Moçambique significa que o objetivo que nós pretendemos atingir, que é alcançar a paz duradoura, não aquela paz à semelhança daquilo que nós vimos no dia 5 de setembro, uma paz duradoura na qual cada um contribui, porque quando a gente falamos da contribuição, o Moçambique que nós queremos agora é aquele Moçambique inclusivo. Está claro que aqui em Moçambique, quem tem acesso ao emprego, mesmo no aparelho do Estado, tem que ser filho aliado a um determinado partido. Se esse indivíduo não faz parte de um determinado partido, não tem acesso, por exemplo, à função pública, mesmo lá onde existe a competência, primeiro alguém tem que perguntar de que partido você é, ou você é familiar do Fulano X. Não é esse Moçambique que nós pretendemos. Nós queremos um Moçambique em que cada um pode requerer qualquer tipo de emprego, mas isso é possível. Na onda daquilo que você acaba de dizer, o que terá mudado? Será que o ministro britânico para a África teria mudado o cenário? Não. Nós entendemos que a situação que está em Moçambique, onde a Cama acompanha todos os dias, tudo o que está acontecendo neste país. Então, se ela acompanha tudo o que está acontecendo em Moçambique, é tempo de nós refletirmos. Se o chefe do Estado continua com essas visitas, por exemplo, à Casa de Deus, na igreja, tenho certeza que vai lá para pedir a bênção. Exato. Com Deus, tal como disse, ajude-me para os outros irmãos entenderem que nós queremos a paz. Exatamente. Então, são essas coisas que nós pretendemos atingir. Mas enquanto existirem indivíduos que acham que para eles só podem resolver assunto via conflito, via confrontação, Moçambique não vai atingir aquilo que nós pretendemos. Exatamente. Muito obrigado, João Massago. Bom, assim que voltamos, vamos mesmo ao encontro de Arsénio Zunguza, mas vamos ter que ir a um breve intervalo. Voltamos a seguir também para abrir as linhas, para dar a oportunidade dos telespectadores de participarem. Até já. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, gelistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer
diagnósticos e cirurgias artroscópicas? O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Muito bem, estamos de volta para a segunda e última parte do programa Opinião Pública. Nesta segunda parte vamos dar a oportunidade aqui aos telespectadores de participar. A realização agradecia que deixasse mesmo ficar os números no rodapé do televisor para os telespectadores poderem participar. Agradecer que deixassem ficar os 2 números aí no rodapé da realização para os telespectadores poderem participar. Muito obrigado. Bom, Arsênio Zunguzi, mesmo ainda aquela questão que colocava aqui a Jacob Sebin tem que ver com a situação dos refugiados. Exato. Que o governo vai enviar uma equipa para monitorar a situação no vizinho Malawi. Isto mostra que o governo tem consciência de que tem refugiados moçambicanos no Malawi. Exato. Isso mostra que o governo tem consciência de que... Mas sim, desculpa interromper, Arsênio Zunguzi, mas tem indicação da realização. Temos o Sr. Adérito, creio que fala a partir de Quilimane. Sr. Adérito, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Adérito. Já está a participar. A sua contribuição, Sr. Adérito. Sim, primeiro queria, de fato, lembrar o dia de ontem que o presidente estava na igreja numa oração. Mas o presidente foi infeliz. Disse que não podemos falar da paz, temos que falar de seca, de cheias, ao invés de no lugar da paz. Então temos que mais intencionarmos cheia e seca. Então mostra logo a primeira que não há vontade política para a paz em Moçambique. Na verdade, o presidente não podia proferir aquelas palavras. Será que na realidade o presidente não tem conselheiro mesmo? Não tem conselheiro quando ele vai ao público? Não é pela primeira vez que ele comete erros. Está sempre a cometer erros, sempre cometer erros, coisas mediocres. Por que ele vai tirar aquelas palavras que não podemos falar da paz? Porque nós todos vocês todos ficam preocupados com a paz. Pois. Mas será que ele não sabe que a paz é o primeiro trunfo que o país quer, que a população quer, ele não sabe? Aquilo foi muito triste, mas muito triste. Segundo, penso que eles estavam a culpar a Renamo de que está sendo difícil localizar, a aparição do Jacama, ali e acolá. Agora o Jacama já mostrou a boa vontade. Exato. Eu penso que na verdade aquele presidente, aquele líder do povo, não está interessado em guerra. Não está interessado em tomar posse à força, não. Aquele senhor está a defender o povo moçambicano. Eu penso que na verdade sem aquele senhor estamos mal. Então é bom se que realmente há vontade do governo em querer dialogar, está no Jacama. Já apareceu, vocês já foram lá ter com ele, já conversaram, ele já mostrou que ele está vivo e está em Moçambique. E é contactável. Então está aí. Está quente. Exato. Então queremos agora ouvir o presidente aparecer. Também ele dizer, eu agora vou tomar essa providência, acolá, para o povo moçambicano viver em paz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Adérito. Sr. Adérito, que nos falava a partir de Quilimane, província da Zambésia, na zona centro do país. Muito obrigado. Vamos abrir mesmo essa janela aqui aos telespectadores, no sentido de participarem. Gostaríamos de ouvir as sensibilidades dos telespectadores espalhados um pouco por todo o país. Aí estão os 2 números no rodapé do televisor. Antes mesmo de dar a palavra aqui aos meus convidados, vamos sim abrir este espaço aqui para... Bom, vamos atender o Sr. Fernando, creio que nos fala a partir de Vilanculo. Sr. Fernando, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Fernando. Como está? Tudo bem, não sei. Exato. Aqui só a situação da tensão político-militar que nos deixa... Sim, exato. Primeiro é de cumprimentar o painel ali. Sim. Sim, primeiro era de cumprimentar o painel. E voltando a falar sobre a tensão política que está acontecendo. É difícil, dói e é doloroso o que está acontecendo em
Moçambique. Porque neste momento quem está a morrer, nenhum do governo está a morrer, nenhum do governo que é ministro ou filho do ministro ou filho de um deputado da Renamo ou da Frelimo. O povo é que está a fugir para Malawi, o povo é que está a morrer. Por favor, esses dois ali, esses dois que sempre resolvam o problema, deixam o povo em paz. Se eles querem lutar, que conversam, arranjam um campo, os militares dos da Renamo vão se encontrar num campo de futebol, lutam e deixam o povo. Se de verdade a Renamo quer governar, que governe bem, não anda a ameaçar a população, não mata o povo. Se a Frelimo quer governar bem, deixa de mandar militar andar a queimar casas de população. Porque esse país não é deles. A Renamo lutou 16 anos, não conseguiu governar. Ok, ele quer governar, a gente aceita que ganhou 6 províncias, mas não ameaça a população. Estão em condições para conversar, sentam conversar, nós queremos trabalhar, temos filhos para estudar, temos muita coisa para fazer. O país está a desenvolver, há muitos recursos que estão a ser descobertos dia a dia, nós queremos emprego para os nossos filhos e vou parar aí. Exato. Muito bem, muito obrigado, Sr. Fernando, pela sua contribuição. Falava a partir de Anculos, na província de Inhambane, na zona sul do país. Muito bem, as linhas continuam abertas. Vamos aqui dar oportunidade aos telespectadores, só aqui para não cortar o fio de pensamento aqui dos meus convidados. Vamos abrir espaço aqui para os telespectadores também que nos acompanham a partir de casa, para darem as suas contribuições. Queremos ouvir aqui, como eu disse, as sensibilidades dos telespectadores espalhados um pouco por todo o país. Vamos até Mucuba, encontro de Cuba na Zambésia. Muito boa noite, Sr. Fernando. Boa noite. Boa noite, Sr. Fernando. Boa noite. Vocês estão a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente. Já está a participar? A sua contribuição? Está a participar, sim. Exato, está a participar. Bom, eu queria saudar o painel e quero o presidente Yakubu Sibindi, porque ele costuma falar com quero lhe pedir para falar com ele, porque eu pessoalmente que estou a falar, já liguei muitas vezes para a televisão, para time. Eu em 2013 concorri pelo MDB Mocuba. Fui expulso onde eu trabalhava, na educação, na Unirandese, fui expulso. Estava com uma administradora chamada Teresa Mauai, que agora está em Boane. Ela me disse claramente que está a me tirar porque recebeu ordens da Frelimo para me tirar de emprego. Hoje estou desgraçado. Então, a pergunta que eu coloco é: quem que faz guerra neste país? O partido Frelimo se lutou para libertar o homem e a terra. É aquilo que eu sei. O slogan da Frente de Libertação de Moçambique era libertar o homem e a terra. Nunca disseram que iam libertar o homem que é membro da Frelimo. Então, se eu sou homem moçambicano, lutou para eu ser liberto, por que eu fico agora hoje no desemprego? Só porque concorri pelo NBL. Então, nós precisamos neste país de instaurarmos aquilo que Mandela fez na África do Sul, a nação arco-íris. Infelizmente, estamos a ter dificuldades. Eu estou a dizer meu nome, sou Fernando Pequenino, não estou a esconder, e está a explicar o que aconteceu comigo. Imagine um homem como eu, já fiz meu mestrado fora do país, Moçambique não tem quadros, mas porque não sou do Partido Frelimo, já estou desempregado e estou na miséria. Então, o que vocês pensam que eu penso neste momento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Fernando, aqui. Sentimental. Exatamente, é uma situação, apresentar aqui a sua situação. Muito obrigado pela sua contribuição. O Sr. Fernando falava a partir de Mucuba, na província da Zambésia, zona centro do país. As linhas continuam abertas, vamos aqui abrir uma vez mais, dar oportunidade. Vamos esperar por mais telespectadores. Depois vamos naturalmente dar a palavra aos meus convidados. A qualquer momento vamos receber aqui. Bom, vamos até Nampula, agora vamos a Nampula. Enquanto o Sr. Jorge. Sr. Jorge, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Jorge. Já está a participar? Sim, eu queria também participar
no painel. Já está a participar, Sr. Jorge. Apesar que a contribuição dos moçambicanos não vale. Nós sabemos que estamos a falar à toa e em vão, porque tantos painéis já passaram, tanta crítica já houve, tanta contribuição até tão rica já se deu, mas nunca se dá em consideração. Mas nunca vamos parar de falar. Enquanto vida tivermos, a gente continua a falar. É assim, eu gostaria que o líder da Renamo, desta vez, que ele sai a mostrar a vontade de negociar e trazer a paz para Moçambique, que isso seja sério. Porque daquilo que estou a ver, sempre que se aproxima certas eleições, sempre há quem manifesta interesse em entrar em paz, para dar campo à campanha eleitoral, não sei quando, concorrer mais aqui. Exato. Depois de tudo, a coisa continua como ela estava. Eu não aceito porque eu não sei quando, então vou no mato, morre esse, morre aquele, morre o outro. Ficam 2, 3 anos, já vai para outra campanha, vamos conversar. Eu gostaria que o cenário não fosse esse, ou não fosse sistemático esse tipo de pensamento. Porque sempre que se aproximam as eleições, há outro ou as duas partes manifestam o interesse de negociar e trazer a paz ao país, ao nosso mundo como Moçambique. Mas na verdade não é isso que se nota. Basta passar as eleições, a coisa volta como ela estava. E recordo muitos painéis que estava o presidente do PIMO e que ele disse e assumiu essa responsabilidade de que nós, políticos, aparecemos que nem cogumelos. Quando chove, é quando a gente manifesta. E isso está errado. Todos os partidos políticos, pequeno que seja, eu gostaria, minha opinião, se unissem e todos lutassem pela mesma causa. Ajudar esses dois irmãos aí que se acham que se autoproclamaram-se como donos de Moçambique a tratar essas inquietações. Porque daquilo que nós estamos a ver, parece que esse Moçambique, termos Moçambique da Frelimo, mas que na vida real não é isso fosse de fato da Frelimo. E quando chegar, estareu em tempo de campanha, tem que acabar. Para ganhar pão. Se o chefe diz que olha, vai lá atacar aquele, digo que quer ganhar pão, mas ele lá chega, morre. Mas vamos lá ver aquele salário dele, o que ele tem em casa. Quer dizer, é um indivíduo que está sendo cortar o caminho onde o outro que come bem vai passar. Os presidentes. Vamos levar desta vez a porque sabe que faltam 2 anos para as eleições voltar a abrir essa parte, mata a criar desestabilidade. E a Frelimo também não pode receber essa para essas eleições. Volta a dar com os irmãos, procuramos a nossa liberdade e tudo tem que ser partilhado por todos. Exato. Agradecer. Muito bem. É isso que eu tinha para contribuir. Exato, muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Jorge. O Sr. Jorge falava a partir de Nampula, na zona norte do país. Bem, ainda há tempo ainda mais telespectadores para dar naturalmente a palavra aos meus convidados. Vamos esperar aqui mais alguns telespectadores para dar a oportunidade para deixarem ficar as suas opiniões, também um breve olhar daquilo que foi
foram as intervenções dos telespectadores. Muito bem, vamos até Pemba. Enquanto o Sr. Abdul. Sr. Abdul, muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Sr. Abdul. Sr. Abdul, já está a participar. A sua contribuição, Sr. Abdul. Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua oportunidade. Exato. E alguns participantes estão a falar muito e acho que era bom dar mais espaço para os outros contribuírem. Exato. Mas vou agora direto ao assunto. A questão de paz em Moçambique parece que nós ainda não temos a mentalidade de paz. Porque tudo o que está acontecendo, de dois lados há razão. Cada um tem alguma coisa para explicar. O que devia acontecer, na minha opinião, é que não seria tão difícil colocar um administrador distrital da RENAM, ministro do MTN, um governador do partido PAUM, quer dizer, olhando de facto na questão de competência. Deu muito tempo durante esses anos a pensar em tudo menos a paz. Porque uma das maneiras, por exemplo, na minha opinião, de eliminar a RENAM, essas reivindicações todas, evitar a guerra, era investir muito naqueles locais onde a RENAM tem uma influência. Por exemplo, se há anos atrás tivesse sido construída uma universidade perto de Santo Gira, ou mesmo em Santo Gira, uma universidade de agricultura, sabe que Gorongosa é potencial disso. Pegando pessoas vindas desse país, pegando vindas de todos os lados, e mudava a cultura da guerra. Se construísse um grande hospital em Marinha, eu acho que, não quero alongar, mas queria dar a entender que não é falar. E se o governo ficar preocupado em resolver essa situação, até que nem podiam dar ouvido ao Afonso de Acama, nem a RENAM. Era fazer o que Acama prometeu e o que é necessário e oportuno para ter naquela influência. Muito obrigado. Sr. Abdul, foram exatamente as intervenções aqui dos telespectadores? Sim, penso que todas as intervenções dos telespectadores são intervenções conducentes conducentes mais políticas, efetivamente a paz, inclusive de um dos telespectadores teria sido expulso do seu local de trabalho pelo facto de estar a militar numa determinada força política. Exato, depois de 100 segundos, mas vamos atender o último telespectador, porque o tempo já não nos perdoa, paulatinamente vamos ao fim. Sr. Neves, fala a partir do seu fala. Muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Sr. Neves. Sr. Neves, já está a participar, Sr. Neves? Sim. Bom, o que eu queria... Sim. O que eu queria falar, o que eu gostaria que o governo fizesse, quando fizessem acordos, publicassem esses acordos, que é para nós, o povo, ficarmos a saber. Né? E nós vemos cá, a RENAM está armada. Será que esses 20 anos o governo soube que a RENAM esteve armada? Há um gato, alguma coisa que está se escondendo. Tem o senhor da Cama também. Faz exigências que o governo não pode, como posso dizer, então, profissional que é para estamos a chorar a paz, só queremos façam tal emenda, porque esse país tem espaço para ficar. Muito obrigado, Sr. Neves. Falava a partir do seu fala. Sim? Falava de mais justiça social. Efetivamente, todos os telespectadores são favoráveis a uma resolução pacífica do conflito e penso que é uníssono na ideia de que é preciso que os moçambicanos sentem para resolverem suas diferenças e resolver os seus problemas
problemas e não se pegarem armas efetivamente para resolver esta situação. Mas voltando à questão que colocava anteriormente, efetivamente referindo-se à questão dos refugiados no Malau, ser um comentário da interessante feita pelo colega de painel Jacob Sibinde. Efetivamente, me parece que houve um erro por parte da assessoria do Presidente da República, porque eu penso que não é o Presidente da República que tem que andar atrás de confirmar se são refugiados, uma imigração sazonal, procurar agrícolas. Portanto, a assessoria, a estrutura administrativa do Estado a nível da base tem que fazer esse trabalho e reportar efetivamente ao Presidente da República. Portanto, há necessidade da estrutura do top em relação às pessoas que os acompanham, em relação às pessoas que efetivamente suportam este elo de ligação e fazem este trabalho de base para os nossos governantes superiores, sob pena desses governantes terem sido constrangedoras, como o Presidente da República vai se pronunciar sobre cidadãos moçambicanos que estão a passar por situações humanitárias difíceis, são refugiados ou não são, pessoas que estão a emigrar por sazonalidade, uma situação sazonal de procura de insumos. Isso até de certa forma pode dar o conforto que as pessoas esperavam do Presidente, o seu problema fosse resolvido. Agora, enviar uma equipe para fazer um levantamento sobre as reais necessidades das pessoas que estão no Malau. Eu penso que, mais uma vez, existe aqui uma situação clara de uma pequena, diria, não chamaria de gafe, mas efetivamente que não vai muito de encontro com aquilo que é expectável das populações. Quando se estão e instituições renomadas, instituições legítimas, reportam situações humanitárias graves, enviar uma equipe para fazer o levantamento. O governo tome medidas imediatas no sentido de, pelo menos, levar condições mínimas para que essas populações possam ter o básico para que possam sobreviver. Enviar uma equipe para fazer um levantamento e só depois do levantamento é que essas pessoas dignificar-se. Quer dizer, até depois de terminar o levantamento, acredito que essas pessoas já estão numa situação em que a sua própria vida está colocada em risco. Portanto, penso que é preciso que haja quando as nossas estruturas governativas se comunicam, sob pena de cometerem são desconfortáveis e depois põem em causa, inclusive, a figura do Presidente da República, que é uma coisa grave. Pode admitir que intermediárias não façam, intermédias, queria dizer, não façam o seu trabalho de base, no sentido da informação chegar clara para as estruturas de decisão tomarem decisões imediatas. E que não se recomende equipes sair de Maputo para ir ao Malau e fazerem levantamentos. Uma situação óbvia de crise humanitária. Portanto, há que levar este assunto mais a sério. Exato. João Mação, queria para darmos depois a oportunidade também a Jacob Sibinde. O tempo também já... Sobre esse assunto dos refugiados, nós falamos muito, levantamos muito barulho. E é um dado que eu não chego a entender, por exemplo, no tipo de mensagens que acham que este ou aquela mensagem pode ser viável para o consumo do povo. Em algumas ocasiões até chegam a negar que são refugiados. Colocam aqueles indivíduos ali como deslocados. Nós já temos publicação no Facebook. O governo de Moçambique não enviar uma delegação até a Malau para de facto ver as coisas no terreno, o que lá estava a acontecer. O que eu não apercebo é como é que os órgãos de comunicação, não sei se é para agradar o governo de Moçambique ou é para agradar, também deixa-se levar na onda quando nós temos uma informação através das entidades internacionais
que Malawi, Nações Unidas, porque nós estamos a ser invadidos do nosso território de cidadãos e quando olharmos, por exemplo, Malawi, a própria situação econômica, esse foi um pesadelo de um número que começou de 1.000 está a atingir 4.000. E eu quero voltar a dizer uma coisa muito refugiado. O governo de Moçambique apareceu depois da sessão do Conselho de Ministros que iria do alto nível e dito feito, a delegação do alto nível foi. E nós paramos. Nós estávamos também, mas preferimos que o governo avance ver as coisas de louco. Durante a entrevista, para quem acompanhou, em algumas ocasiões o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros disse de facto para ver essa situação dos refugiados, mas nós encontramos já deste fenômeno refugiado para a questão, por exemplo, dos deslocados. Então, isso deixa terminar, mas para dar oportunidade também que não ajuda para o crescimento daquilo que nós pretendemos. Não é, ou temos deslocados ou temos refugiados, mas na situação em que nós nos encontramos, não são deslocados nenhum, são refugiados de outro país, temendo a questão do conflito político-militar. Exatamente, eu ocupo-se bem, já mesmo olhando para aquilo que foram as intervenções dos telespectadores. Exato. Tivemos 10 intervenções que eu penso que nenhum deles dá razão à guerra. E todos aconselham a paz. E mais uma vez, queríamos aproveitar que a partir dessa intervenção, sintam que não podem dirigir esse país contra a vontade daqueles que elegeram este governo. O governo de Moçambique tem mais uma vez, a partir desses ainda acreditam que realizado há muito tempo. Exato. Deve ser ultrapassado há muito tempo. Mas muito rápido, o tempo já não nos perdoa aqui, já estão a dizer. Sim, só para fechar, os moçambicanos têm apetite de ver a paz e as promessas eleitorais do fim do ano, queremos ver resultados. Pois. Entanto, a guerra do modo de viver dos moçambicanos. Gostaríamos que os responsáveis têm apetite, aqueles que são vampiros políticos, que gostam de comer e beber, querem a paz, o mais cedo possível, o diálogo inclusivo que foi por... Eu ocupo-se bem que é partido do PIM, que é o momento amigo Carlos. Temos mesmo que encerrar, mas a esperança de voltar amanhã, terça-feira, com mais um tema de interesse social.